Amém. Nós estamos iniciando hoje, através do estudo de número 25, nosso terceiro módulo do Seminário Teológico de Base. Já caminhamos aí ao longo praticamente de um ano inteiro, ao longo de 2 módulos, né? Entramos agora, falta somente 2 semestres, né? Essa apostila mais uma para nós concluirmos 100% da turma 2. E o estudo que abre esse terceiro módulo, né? O primeiro estudo que abre esse terceiro módulo é o estudo sobre o Cristo pré-encarnado, né? Nós vamos tratar durante todo esse módulo, eu vou falar daqui a pouco, sobre a pessoa de Jesus, né? Nós já sabemos que é o Senhor, cremos nele, confessamos a ele, adoramos a ele, mas a verdade é que muitos cristãos desconhecem da base da sua fé, né? Realmente, vamos dizer assim, né? A base fundamental do conhecimento de Cristo, seu ministério, sua vida, as profecias a seu respeito, enfim, o caráter, né, vamos dizer assim, de Cristo em si, e é sobre isso que nós vamos falar ao longo desse módulo 3 inteiro. Vou pedir a Daniele para orar, para nós podermos iniciar em nome de Jesus. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, sou grata a Ti, Senhor, pelo dia de hoje, Pai. Obrigado, Senhor, por nossas vidas, Senhor, por nossas famílias. Obrigado, Senhor, por ter feito tudo aquilo que a gente não enxergou, Pai. Pai amado, Pai querido, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor abençoe a vida do pastor Lúcio, que o Senhor dê a ele discernimento, conhecimento, para que ele possa responder todas aquelas nossas dúvidas, Senhor, aquelas dúvidas que aparecem na aula, tudo aquilo que aconteça aqui, Senhor, seja para a sua honra e para a sua glória, Pai. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor guarde nossos irmãos que estão retornando do trabalho, estão chegando em suas casas, aqueles que não têm energia nesse momento para partilhar desse momento de aula conosco, Senhor, que eles possam ter acesso à sua aula depois, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Amém, amém. Muitos irmãos devem estar, né, a caminho de seus lares, né? Hoje teve uma chuva grande, mas glória a Deus, né? Vamos na aula, depois eles assistem através do YouTube, em nome de Jesus. Então, deixa eu compartilhar aqui essa tela, né? Nós vamos falar hoje, né, como eu disse, sobre o Cristo pré-encarnado, né? Na verdade, a gente vai começar a olhar de uma maneira mais próxima, né, para Jesus. A doutrina, e eu coloquei aqui, né, da pessoa de Cristo, né, que é chamada de cristologia, ou estudo, né, de Cristo, ou a doutrina sobre a pessoa de Cristo, ocupa uma posição central, né, insubstituível na fé cristã. Porque não é só um aspecto teológico, né? Nós não estamos aqui falando sobre discussões que a gente vai ver mais à frente, escatológicas, sobre doutrina da salvação, ou qualquer outro tipo de doutrina do aspecto teológico, mas estamos falando sobre a própria base do cristianismo, né? O próprio alicerce, né? Sobre o qual toda a estrutura do cristianismo se apoia. Então, conhecer toda vamos dizer assim, a estrutura, né, da pessoa de Cristo, a sua existência, as suas promessas, suas profecias, as profecias cumpridas sobre ele, a sua vida, né, a sua morte, a sua ressurreição, a sua pré-existência, né? Porque nós ouvimos e olhamos muito para Cristo nascido, né, na manjedoura e dali para frente. Mas hoje nós vamos falar dele dali para trás, né? Então a gente vai abordar um termo teológico que a gente chama os 3 estados da pessoa de Cristo e vamos entender isso mais à frente. Mas a ideia é que o cristianismo ele é apoiado, obviamente, na pessoa de Cristo. E muitos irmãos acabam desconhecendo, né, quem é Jesus verdadeiramente, né? Então tem algumas perguntas que são importantíssimas. E uma base direta dele, por exemplo, é se Cristo não era verdadeiramente quem ele afirmava ser, ou seja, o Filho eterno de Deus, então tudo que ele fez, sua obra redentora, todo o processo de salvação seria insuficiente, né? Então, um Salvador meramente humano, como muitos defendem, um Cristo histórico, a gente já ouviu falar, né, de pessoas que não creem que não, Jesus era um pensador, Jesus era um homem iluminado, Jesus era um espírito elevado, como acreditam os Kardec, por exemplo, ou Jesus era um revolucionário. Então, essa visão de um Salvador meramente humano não pode oferecer aquilo que é a base da nossa fé, que é a expiação, ou seja, a substituição. Nós vamos falar sobre isso mais à frente, sobre expiação de pecado. O que é expiar o pecado, a expiação de pecado? É alguém inocente tomar o lugar do culpado. Então, quando há expiação do pecado, né, nós vamos ver isso, por exemplo, no Antigo Testamento, quando tem a constituição dos sacrifícios, né, ali no livro de Levítico, né, quando Deus estabelece, vamos dizer assim, né, os atos religiosos, cerimoniais, né, do Israel, já apontava diretamente para Cristo através do sacrifício de animais, ou seja, o animal, no caso o cordeiro, tomava o lugar
do pecado do povo, do pecado das pessoas, né, e uma vez por ano de todo o povo. Ou seja, era o inocente pagando por aqueles que eram culpados. Então, se existe a menor hipótese, obviamente a gente não acredita dessa forma, que Cristo seja somente um salvador meramente humano, já cai por terra de imediato a doutrina mais importante, que é a expiação, ou seja, a substituição infinita, né, de Jesus pelos pecados da humanidade. Então, a estudo, né, explora especificamente a existência de Cristo antes da encarnação. Esse estudo a gente vai começar a estudar sobre Cristo, mas especificamente sobre Cristo antes da encarnação. E preste atenção que eu fiz a questão de sublinhar, né, ou de melhor colocar em highlight, né, em negrito, antes da encarnação. Não confundir encarnação com reencarnação. Nós acreditamos na encarnação, sim. Nós não acreditamos na reencarnação. E, pastor, qual é a diferença entre encarnação e reencarnação? Encarnação é se tornar carne, ou seja, Jesus estava como Deus no seu estado eterno de Deus, se esvaziou de si mesmo e se tornou um de nós, ou seja, ele encarnou, se tornou carne, né? Diferente da reencarnação, quando nós encarnamos, e eu encarnei Lúcio, o Cristiano, a Daniele, e também mesmo depois de morrermos, quando Jesus voltar para nos buscar, na ressurreição, nós ressurgiremos como Lúcio, Cristiano e Daniele. A reencarnação acredita que eu, por exemplo, morri Lúcio, eu vou morrer e eu vou reencarnar, ou seja, voltar à carne novamente, mas agora como uma outra pessoa. Vou vir como Maria, como Joana, como Fernando, como outra pessoa. Então, nós não acreditamos nessas muitas vidas, porque a palavra de Deus é bastante clara, quando diz que ao homem é dado, né, o direito de morrer apenas morrer uma única vez e depois virar o fim, né? Nós podemos, em Hebreus 9:27 vai falar sobre isso, né? O autor de Hebreus deixa isso bastante claro. Ao homem está ordenado, né? Está dado o direito de morrer somente uma vez. Depois disso é o fim de todas as coisas. Então nós não acreditamos na reencarnação, mas na encarnação. Oi, Cristiano, pode falar, meu. Pastor, isso é importante deixar claro para as pessoas entenderem que não é como o senhor falou, né? Ele se materializou num corpo, Jesus Cristo. Ele não procurou um corpo para se reencarnar naquele corpo. Ficou vagando e achou um corpo de humano para que não é isso, né, pastor? Não. É que isso tem várias questões. O corpo, assim, eu vou colocar assim, né? O corpo de Cristo tem várias questões, por isso que é importante estudar, e muitas delas caminharam ao longo de toda a história da igreja para muitas heresias. Então, por exemplo, encarnar, ou seja, Jesus nasceu e se tornou carne. Nós acreditamos na encarnação, não na reencarnação. Isso vai, né, contra diversas doutrinas, né? Como o budismo, que acredita no karma, no kardecismo, né, que várias reencarnações, várias vidas do hinduísmo, né, várias vidas se tornando várias vezes carne, né, encarnando várias vezes, vem como boi, como vaca, como um animal, depois eu venho como um ser humano, aí vem como um chimpanzé, depois se eu evoluir eu volto de novo como ser humano, então isso a gente não crê. O segundo ponto é o que você falou, nós não acreditamos que Jesus, ele entrou, né, ele fez uma sessão, vamos dizer assim, espírita, né, onde Jesus se apoderou de um corpo humano. Então, existiu um ser humano, e aí Jesus tomou esse ser humano e, como uma sessão espírita, Jesus, vamos dizer, abduziu a consciência desse ser humano e caminhou. Não era isso. Nós cremos que o Filho de Deus, o Deus unigênito, se fez carne. Ele esvaziou de toda a sua glória, deixou toda a sua glória e se fez carne. Nós vamos ver isso aqui. E se tornou um de nós, como João diz no capítulo 1. E o Logos, né, e o Verbo se fez carne, e o Verbo esteve entre nós, e o Verbo andou entre nós, e o Verbo esteve entre nós. E nós o vimos como primogênito do Pai. Por que isso é importante? Tem muitas seitas e heresias que defendem, por exemplo, que Jesus é uma pessoa, o Cristo é outra. Então, Jesus era um homem e apoderou do Espírito Santo ali, quando o Cristo desce sobre ele. Isso não tem nada a ver. Primeiro, pelo desconhecimento, que Cristo significa, em grego, significa o Messias, né? Que é o ungido. Né? O ungido é o Messias, o Mashiach, né? Que era o Messias ungido, esperado por Israel. Então, Cristo não é o sobrenome de Jesus, Cristo não é o nome da família dele, não se chamava José Cristo, Maria Cristo e Jesus Cristo. Cristo é um título, né? Jesus, ele é o Cristo, ele é o ungido, né? Ele é o escolhido, o Messias
aguardado, o Mashiach, né, o Messias que foi aguardado. Então, tem uma série de questões, Cristiano, que vai nesse caminho. Como a gente vai ver também durante a Bíblia, Paulo e João, né, nessas afirmações que Jesus fez carne, eles estavam combatendo uma outra seita, que era gnóstica, né, que acreditava que o corpo, né, a matéria, ela era suja. Então, Cristo não poderia ter existido em matéria. Jesus era um espírito, né, negavam a vinda de Jesus em carne, né? Mas pastor, isso era meio absurdo, talvez para a gente hoje. Na época, foi uma corrente muito forte de heresia que os apóstolos enfrentaram de maneira muito direta e muito, muito enfático, né? Quando nós vemos, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo tratando em Coríntios, por exemplo, 1 Coríntios, sobre questão de casamento, né? Sobre pessoas casadas se negando, né? A esposas e maridos, né? Tanto de um lado quanto de outro, se negando a ter relações sexuais com a sua esposa ou com o seu marido, porque acreditavam que o sexo no casamento, né, obviamente, era sujo, porque vinha da carne, então ficavam se negando. Então, que era melhor andar espiritual, que ser espiritual era não ter relações sexuais no casamento, porque acreditavam que a carne, né, ela contaminava. Então, existe uma série de questões que nós precisamos ter essa base para a gente começar a construir esse entendimento. Quando nós olharmos, inclusive, para a palavra de Deus, nós vamos ver vamos dizer assim, essa luta, né, dos apóstolos contra essas heresias. Pode falar, Cristiano, pode falar. Fica mandando. Qual é, Márcio? Seja bem-vindo, meu. Pastor, é assim, se nós sabemos que a Bíblia é a palavra, é a verdade, e nós temos certeza disso, da onde que vem, por que existe essa coisa da reencarnação, de não sei, da onde que tiram base nisso? Que se isso não tem nada escrito na Bíblia, da onde que surge, da onde que eles buscam essa afirmação para querer impor que eu estou dando exemplo, Allan Kardec, enfim, reencarnação em tudo. Da onde que isso surge? Se a única fonte que você pode beber está ali na Bíblia, que é o caminho, a verdade e a palavra está toda ali, não existe outra. Então, por que essa afirmação de que a reencarnação, da onde que eles buscam essa informação para repassar? Que eu não entendo, da onde que eles estão buscando isso? Então, de uma série de questões, né? Isso é bastante profundo, assim, né? Eu vou abrir um parênteses aqui, se vocês quiserem, eu posso estar até falando com a minha esposa, com a pastora Tatiana. Há algum tempo atrás eu fazia aulas especiais, por exemplo. Eu já fiz aulas do cristão e signos, né? Para falar sobre a nossa relação, cremos em signo, não cremos em signo. Posso fazer uma aula sobre seitas e heresias, falando sobre catolicismo, sobre kardecismo, sobre Umbanda. Posso fazer aulas especiais, temáticas, que são um pouquinho desse contexto só das apostilas, né? Se vocês quiserem, é só vocês sinalizarem, e eu posso preparar a cada 2 meses uma aula especial. Se vocês acharem que vale a pena, que seja legal, a gente pode começar a ter isso, né? E aí eu posso explicar essas seitas e heresias de forma aprofundada. Mas voltando à questão do kardecismo, então, normalmente, você tem... o primeiro ponto é sempre o deslocamento da palavra, ou seja, pegam a palavra de Deus, e por isso são uma heresia. Qual é a diferença de seita e heresia? Seita vai frontalmente contra a palavra de Deus. Então, não acredita na Bíblia e é contrário. Por exemplo, satanismo é uma seita, né? Por exemplo, o confucionismo é uma seita. Agora, uma heresia é tudo aquilo que pega a palavra de Deus e distorce. Então, o kardecismo é considerado por nós uma heresia. A adventista do sétimo dia, uma heresia. Então, tem como base a palavra, mas distorce aquilo que é a palavra. Então, voltando à sua pergunta. Então, o kardecismo, especificamente, normalmente parte sempre de extração do texto, isolado, sem o contexto todo, e muitos deles, como o mormonismo, né, como Testemunha de Jeová, acreditam ou numa revelação externa, como os adventistas que acreditam, por exemplo, nos escritos de Ellen White, que equiparam eles ao da Bíblia. Então, é uma revelação que vem completar a palavra de Deus. Ou, por exemplo, o kardecismo, vem uma revelação superior, né, aprofundando a palavra de Deus, por exemplo, que seria o livro dos Espíritos, né, segundo Allan Kardec. Como, por exemplo, o próprio islamismo. O Islã não desacredita, entre aspas, de Jesus. Ele acredita que Jesus foi um profeta que teve uma primeira revelação, que foi a lei mosaica, uma segunda revelação, que é o Evangelho de Jesus, mas a revelação completa foi dada a Muhammad, né? Fugiu a memória aqui, ao profeta, vou lembrar,
do islamismo, né? Só pegar aqui, acabou fugindo aqui. Maomé. Profeta Maomé, né? Que é Muhammad. É por isso que muitos os islamistas chamam Muhammad, né? Por causa de Maomé, muitos deles. Mas que acredita que o Islã, né? Essa terceira revelação é superior à palavra. E no caso do kardecismo, é muito disso. Há uma percepção de que existe uma revelação de algo, de um mundo dos espíritos, né? E aí começam a pegar textos fragmentados, por exemplo, ignoram, como eu falei aqui, sobre Hebreus capítulo 9, que fala que o homem é ordenado morrer uma única vez, e depois vai ter o fim, né, o julgamento, e trazem, por exemplo, quando Jesus fala, na casa do meu pai tem muitas moradas. Aí fala, tá vendo? Jesus está falando que na casa do meu pai tem muitas moradas. Essas muitas moradas são os muitos corpos que nós temos ao longo de toda uma existência, né? Mas, via de regra, Cristiano, o que vai fazer nós entendermos essa diferença? Todas essas seitas e heresias vão ter um ponto que é incontestável. Incontestável. Eles sempre vão negar Jesus como Deus. Ou vão colocar Jesus como um Deus menor, como os testemunhos de Jeová, que acreditam que Jesus é um Deus com D minúsculo, né? Um Deus menor. Ou vão negar a divindade de Jesus, como os islamistas vão dizer que Jesus é um profeta, né? Ou vão tirar Jesus dessa posição de Deus mesmo, como o kardecismo faz, que acredita que Jesus é um espírito iluminado, né? Eu fui criado dentro do kardecismo, né? Eu lembro que eu fazia escola de criança, né, do kardecismo, igual a gente tem, o herança tinha no kardecismo. E aí a gente cantava uma musiquinha que era falava assim, não vamos fazer nenhuma confusão, Deus é nosso Pai e Jesus é nosso irmão. Mas no sentido de quê? De Jesus não é Deus. Deus é Deus e Jesus é nosso irmão. Ou seja, Jesus ele é o espírito evoluído, extremamente evoluído, que veio mostrar um caminho, mas não é Deus. Então, sempre vai passar, por isso que o módulo 3, eu estou investindo um tempinho para falar sobre isso, que vai passar sempre pela pessoa de Cristo. Sempre vai passar pelo teste da cruz. O teste da cruz é o mais importante. Se não crê na cruz, se descaracteriza a cruz, se nega a cruz, se diminui a cruz, se diminui Cristo, é uma heresia, é uma seita. Então, sempre vai vir da distorção da palavra, achando que existe uma completude da palavra, é necessário complementar a palavra com uma outra revelação, com outro livro. Por isso, que lembra que nós sempre falamos na Reforma Protestante aqui na igreja sobre os solas. Os solas não são instrumentos mágicos, não é uma teologia mágica, não é nada disso. São afirmações muito simples e objetivas. O que são os solas? São os somente. Então, quando, por exemplo, a gente vê, Ellen G. White é uma profetisa do Adventismo do sétimo dia, e ele diz que os escritos de Ellen G. White são equiparados à Bíblia. A gente vai dizer, sola escritura, somente a escritura. Nada mais além da palavra de Deus tem nenhum caráter de ser revelação de Deus. A gente rejeita qualquer coisa que não é a palavra de Deus. Quer se equiparar ou ultrapassar a Bíblia, a gente rejeita. Aí você usa o solo escritura, por exemplo, aplicado, por exemplo, à Igreja Católica, que acredita que as bulas papais, ou seja, os manifestos de todos os papas ao longo de toda a história, são iguais às escrituras. E acredito que as escrituras não são a revelação de Deus, mas elas estão dentro da tradição da igreja, ou seja, a igreja é que é a detentora da salvação, e a Bíblia está inserida apenas como uma base, mas a igreja, né, a doutrina da igreja, a verdade da igreja, ela supera. Então, sempre vai passar pelo teste da cruz, em tudo que nós fazemos. E quando nós vemos e aprendemos seitas, heresias, essas coisas, a gente vai vendo, por exemplo, uma série de práticas que a gente vê hoje em muitas igrejas, que são práticas que acabam recebendo influências, por exemplo, de religiões de matriz africana, ou seja, práticas de candomblé dentro da igreja, abrir 1 quilo de sal grosso, jogar lá na frente da igreja para espantar o mal-olhado, as invejas, para tomar lugar, sabe? Essa conduta, nós vemos desse sincretismo religioso que nasce do não conhecimento aprofundado da obra de Cristo, quem é Cristo, daquilo que a Bíblia fala, e segundo ponto, de não conhecimento dessa questão de seitas e heresias. Então, são pessoas que se convertem, têm um coração para Deus, mas por falta de conhecimento, e a Bíblia fala sobre isso, que o povo, né, de Deus perece por falta de conhecimento, elas acabam trazendo para dentro da igreja vamos dizer assim, né, essas práticas, né, que vão contrárias
são contrários diretamente àquilo que a palavra de Deus estabelece. Então, assim, Cristiana, eu me prolonguei um pouco, mas para entender, sua pergunta foi muito pertinente, para entender assim, como é importante nós conhecermos sobre Cristo, sobre sua vida, a sua morte, sua ressurreição, o seu amor, quem ele é como Deus, né? Pai é Deus, Cristo é Deus e o Espírito é Deus. O Espírito Santo também gera. A gente vai falar mais à frente também no final desse capítulo, acho que a gente já começa a falar do Espírito. O Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é um arrepio, o Espírito Santo não é um envolto, uma névoa. O Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia diz claramente que o Espírito Santo é uma pessoa. E nós vamos estudar isso. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é um arrepio, não é uma sensação. E muitos crentes acham que é isso. Que o Espírito Santo é um poder que toma, né? Nós podemos estar cheios do Espírito e cheios de poder. Não tô negando o poder do Espírito, né? A gente repreender demônios e ser cheio dos dons, né? E ser tomado pelo Senhor, não é isso. Nós somos pentecostais, nós acreditamos nisso. Mas daí a crer que o Espírito é essa energia, né? Essa energia que me toma, não é isso. O Espírito é uma pessoa, né? O Espírito, ele nos reveste, nos enche, habita, fortalece, arde, queima no nosso coração. Ele é o Paracleto. Ele é chamado para caminhar ao lado. E ele acende o nosso coração, nos dá fé para fazer coisas extraordinárias, para pregar a palavra, para repreender o Satanás, seus demônios, para proclamar cura sobre os irmãos, para profetizar em nome de Jesus. Então, isso tudo passa pelo conhecimento de quem é Cristo e depois, obviamente, de quem é o Espírito Santo. Então, é isso que a gente está se propondo aqui. Tá bom, Cristiano? Não sei se eu te respondi completamente, mas eu precisava dar esse parâmetro aí em relação a isso. Não, pastor, perfeito. Eu acho que essa explanação ficou muito clara e é isso, é buscar conhecimento, entendimento da palavra. Por isso que o CETEB é tão importante, porque ele esclarece vários pontos, né? Às vezes você tem uma dúvida num assunto, no outro, e é importante a gente debater, conversar, esclarecer, tirar dúvida. Mas perfeito, ficou muito claro para mim. Obrigado. Amém. Então, vamos avançar, né? Então, o que eu queria destacar nessa aula hoje é isso aqui, ó. Os 3 estados de Cristo. Isso você não precisa gravar, não é algo que, então eu não sabia que era Jesus porque eu não sabia os 3 estados, não é isso. Mas para que você entenda o tamanho da obra que Jesus realizou, quem é o Senhor, o quão profundo foi aquilo que ele realizou, é importante a gente ter essa visão dessa estrutura, desses 3 estados. O que são os 3 estados? As 3 formas que Jesus, vamos dizer assim, né, existiu ao longo da eternidade. Jesus é Deus, então ele existe a eternidade passada, a eternidade futura, só que ao longo da eternidade passada, a eternidade futura, ele assumiu 3 estados. Vocês vão entender quando eu ler. Então, os 3 estados de Cristo oferecem uma estrutura teológica, né? O que é uma estrutura teológica? Então eu preciso saber disso para ser crente? Claro que não. Para ser crente, você precisa crer em Jesus. Quem crê e for batizado será salvo. Ponto. Para mim ler a Bíblia, eu preciso saber disso? Claro que não. A palavra do Senhor é poderosa, ela se revela ao coração daqueles que creem, pelo Espírito. Nós não precisamos de nada, de nenhuma explicação, de nenhuma interpretação, de nenhuma teologia para entender a palavra do Senhor. Não é isso, né? Nós queremos, lembra que eu falei só a Escritura? Somente a Escritura, ela é suficiente, né? Ela é suficiente para nos orientar, para nos dar direção, e tudo aquilo que precisamos entender, o Espírito vai ministrar ao nosso coração. Jesus nos enviou, ele falou, olha, é necessário que eu vá para que eu mande a vocês o Espírito da verdade. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que nos ensina a caminhar em Deus, é ele que nos ensina a caminhar no Senhor. Uma das experiências mais poderosas que eu tive quando eu estava trabalhando como missionário é de ver gente aqui do Brasil, gente da Alemanha, gente dos Estados Unidos, gente da África do Sul, gente de Angola, gente da Espanha, irmãos de diferentes lugares, mas quando nós nos reunimos para cultuar que estávamos trabalhando como missionários, todos tinham o mesmo espírito. Nós pregávamos as mesmas coisas, falávamos das mesmas coisas, tínhamos os mesmos dons, nos portávamos da mesma forma, cada um com sua cultura, mas ainda assim um povo único. E isso é feito pelo Espírito. Então, teologia, ela não é determinante sobre nada. Mas a gente ter esse olhar, essa estrutura teológica, vai ajudando a gente a organizar. A teologia ela foi criada para ajudar a organizar nossas ideias. A ideia humana, ela é sistemática, é para nós entendermos, olhar e falar, então é isso, nossa. E a partir daí a gente começar a ter sede ainda maior da palavra, conhecimento ainda maior da palavra, e conseguir transferir de maneira mais simples, né, mais fácil para outros irmãos esse conhecimento. Então, a estrutura teológica é essencial para compreender, né, esses 3 estados. Né? Então, a sua obra redentora, né, ou seja, a obra de resgate do ser humano,
desde a sua existência eterna, ou seja, lá de eternidade passada até a sua glorificação, que é quando ele morre, ressuscita ao terceiro dia, é ascendido aos céus, né? Ele revela a plenitude da divindade e a humanidade ao mesmo tempo. Lembre-se que a principal característica de Cristo é que ele é 100% homem e 100% Deus. Mas como assim, pastor? Ele não é 50% Deus e 50% homem? Porque uma coisa não pode ser 100% uma coisa, não pode ser 100% leite e 100% café. Ou é 50% de café e 50% de leite. Se eu quero mais escuro, é 70% café e 30% leite. Não tem uma coisa que é composta de 100% de uma coisa, mas 100% de outra, né? Que quando você junta 100% de uma coisa com 100% de outra, dá 50% de cada. Não. Jesus, ele é, por definição, 100% homem, isso é um mistério de Deus, e 100% divino. Bem como a magnitude, né? A divindade de Cristo, a magnitude do sacrifício, a vitória, e principalmente a delineação, né? O traçado do plano divino, do plano de salvação. Então, quais são esses 3 estados, né? O primeiro estado, né, que nós chamamos é a pré-existência eterna. Então, qual é o corte aqui para vocês entenderem? É o nascimento de Cristo. Antes do nascimento de Cristo, a gente chama da pré-existência eterna. Então, Cristo já existia eternamente como a segunda pessoa da Trindade, em glória plena e antes da fundação do mundo e de sua encarnação. Participou da sua encarnação, tá? Não reencarnação, lembre-se, encarnação. Ele participou ativamente da criação do universo, manifestando sua natureza divina e poder soberano, como afirma João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, como eu disse. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, Jesus, ele não foi criado em algum momento antes de nascer. Jesus não passou a existir a partir do momento que ele nasceu. Jesus sempre existiu, ele estava de eternidade a eternidade. Ele participa ativamente da criação, ele é o Cordeiro de Deus que é sacrificado antes da fundação do mundo. Então, Jesus é o Verbo, é a palavra, é a manifestação da palavra, né? E por intermédio dele, todas as coisas foram criadas desde o início. E aí, quando ele nasce, né? Então, antes da sua encarnação, antes de virar um bebezinho na manjedoura, pré-existência eterna. Quando ele nasce, quando ele encarna, que nós chamamos de kenosis, né? Que é a encarnação, é kenose. A kenose de Cristo, estado também, alguns chamam de estado do kenose, é o estado de humilhação, ou seja, iniciou-se a sua encarnação. Filipenses 2, a gente vai ler aqui embaixo, esse texto Filipenses 2, 6 a 8, ele é fundamental, porque ele vai apontar para o esvaziamento voluntário, prestem atenção, voluntário dos privilégios divinos. Jesus decidiu voluntariamente se esvaziar dos seus atributos divinos para se tornar homem. A sua vida terrena foi obediente e perfeita ao Pai, culminando na morte substitutiva na cruz pelos pecados da humanidade. E aí, conforme Filipenses 2, 6 a 8 diz, olha, que embora sendo Deus, ou seja, Jesus é Deus, não se considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar. Ou seja, Jesus não fica, eu sou Deus, eu vou passar essa vergonha, eu vou descer, eu vou morrer na cruz, eu vou me humilhar, eu vou deixar de ser todo, vou me esvaziar da minha glória para virar um bebezinho. Jesus, não, embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria pegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Então, antes do bebezinho, pré-existência eterna, encarnou, da manjedoura até a morte de cruz e ascensão aos céus, o estado de humilhação, né, até a cruz, o estado de humilhação. E depois da ressurreição, né, depois da cruz, vem o terceiro estado de Cristo, que é quando ele é restituído ao seu estado de Deus, né? Glorificado, que é o estado de exaltação. A gloriosa consumação, né, da sua obra, da obra de Cristo, inclui a sua ressurreição, a ascensão aos céus e a entronização à direita do Pai, onde intercede e governa hoje, né? E vai culminar em seu retorno em majestade para julgar e estabelecer. Então, o seu reino eterno, né? Estabelecer seu reino eterno. A Bíblia nos assegura também, em Filipenses, na continuidade aqui desse texto de capítulo 2, e ele diz assim, olha, ele termina lá falando, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E aí ele continua, ele fala, por ele ter sido obediente ter se humilhado, ter morrido na cruz do Calvário para substituir nossos pecados e fazer a vontade do Pai, que era alcançar o homem perdido, ele continua, por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima sobre todo nome, para que no nome de Jesus, que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, estado de pré-existência eterna antes de manjedoura.
Nasceu lá na manjedoura até a cruz, estado de humilhação. Pós-cruz, ressuscitou e até o Senhor cumprir todas as promessas, né, que foi feita a Cristo, né, de colocar os inimigos dele como estado dos pés, e ele estabeleceu seu reino eterno. Esse estado é chamado de estado de exaltação, porque está sendo exaltado por sua obra. Então, por que eu faço questão disso? De mostrar isso, apesar de parecer meio técnico. Porque se você não tem uma percepção clara disso, você não consegue enxergar a grandiosidade do que Jesus fez. Se você entende a pré-existência, você vai entender que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Jesus, por quem todas as coisas foram criadas, por meio de quem todas as coisas foram criadas, um Deus completo, Deus como Pai, Deus como Espírito. Deus Pai, Filho e Espírito, um único Deus. Esse é o estado de Cristo antes de ele decidir voluntariamente, primeiro, se esvaziar. Imagine que ele tem um manto de rei, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele tira ele, conforme ele vai descendo para encarnar, ele vai tirando se esvaziando de si mesmo, né? Sua onipotência, sua onipresença, ele vai se esvaziando, reduzindo até caber dentro de uma estrutura de um corpo humano. E ele faz isso voluntariamente, e não somente ele faz para viver entre nós, para nos mostrar o caminho, para se mostrar. O apóstolo João, no capítulo 1, ele vai falar sobre isso, que Jesus é a face visível do Deus invisível. Lembre-se que a característica do nosso Deus é que não tem imagem, né? Por que tanta gente estranhava os judeus, os israelitas, na época do Antigo Testamento e durante muito tempo? Porque eles falavam de um Deus que não tinha imagem. Todo mundo falava, tem Deus, tem. Essa árvore aqui, ó, é meu Deus. Aí, essa pedra aqui é meu Deus. Eu tenho um Deus também. Aqui, esse rio aqui é o meu Deus. Tá vendo aquela montanha lá? Ela é o meu Deus. E qual é o seu Deus? Aí eles falavam, não, meu Deus não tem imagem. Meu Deus, ele é invisível. Ninguém pode esculpir Deus. Então, João diz que esse Deus invisível mostrou a sua face através de Cristo. Jesus é a face visível do Deus invisível. Ou seja, Deus se revelou através de... Então, quando você entende isso, você vê que Jesus chamou e me amou de tal forma que ele abriu mão de toda a sua glória para se fazer um de nós. E mais do que isso, se fez um de nós, mostrou a face de Deus invisível, se mostrou como Deus, se revelou a nós e ainda assim, não satisfeito, foi obediente, humilhou a si mesmo para morrer na cruz do Calvário, foi obediente até a morte de cruz, para que substituísse eu e você. Quem deveria estar na cruz seríamos eu e você pelos nossos pecados. Jesus toma o nosso lugar, por isso a expiação, um inocente tomando o lugar de um culpado, ele faz uma expiação eterna, de uma vez para sempre. Jesus se humilha e morre na cruz do Calvário e vive eternamente, e nos livra eternamente do castigo do pecado. E aí, logo na sequência, né, e aí talvez seja um dos pontos que as pessoas menos meditam na igreja, que é uma pena, que é fundamental, é o estado de exaltação. Porque aqui na cruz não é o fim, ele é o começo. Aqui nós somos salvos, mas a nossa fé, a nossa certeza, a nossa vitória, nós somos vitoriosos em Cristo, a partir aqui da sua exaltação. Porque depois da sua gloriosa consumação da sua obra, né, que inclui a sua ressurreição, porque nós falamos disso de uma maneira muito simples. Jesus ressuscitou. Irmãos, você já viu um morto ressuscitar? É algo extremamente difícil, impossível, não algo comum. Alguém trazer alguém da vida para a morte é algo que somente Deus pode fazer. E a sua ressurreição, e mais do que isso, a Bíblia relata em Atos capítulo 1 que, além de ele ressuscitar, né, presta atenção, não reencarnar, nós não acreditamos em reencarnar, Jesus morreu Jesus e ressuscitou Jesus. Nós vamos morrer quem nós somos, e vamos ressuscitar como quem nós somos. Vamos morrer Lúcio e vou ressuscitar Lúcio. Ainda que num corpo glorificado, a Márcia vai ressuscitar a Márcia. Então, esse é aquilo que cremos. Então, quando Jesus ressuscita, Atos capítulo 1 vai dizer que, além de ressuscitar, os seus discípulos testemunham Jesus e ascendendo aos céus. Jesus está falando com ele, Jesus começa... Mas a gente está conversando na igreja, daqui a pouco eu começar a subir em direção ao céu, assim, flutuando em direção ao trono de Deus. E ele é entronizado à direita do Pai. Isso é testemunhado por Estevão, no capítulo... no livro de Atos, o primeiro mártir, né? Quando Estevão é apedrejado, a Bíblia relata que ele tem uma visão de Jesus à direita do Pai no trono. E isso culmina em algo que é poderoso, que é na sua majestade eterna. Jesus é eternamente rei. E por ser eternamente rei, seu reino é eterno. E por seu reino ser eterno, ele, em sua majestade e seu reinado, ele vai julgar tudo e todos diante dele. E nós... pastor, então o que isso tem a ver conosco? Eu e você, nós nos tornamos parte, pelo sangue de Jesus, para
ao ser julgado, não sermos condenados, sermos salvos da condenação, mas mais do que isso, nós passamos a ser cidadãos, passamos a ser integrantes desse reino eterno. Nós reinaremos com Cristo eternamente. Reinamos hoje e reinaremos com ele eternamente. Jesus não só morreu para salvar você, para me salvar. Jesus não só morreu, mas nos tornou co-herdeiros da sua glória, da sua exaltação, da sua, vamos dizer assim, daquilo que ele recebe do Pai. Jesus não somente fez de mim, de você, alguém salvo nesse tempo. Jesus fez de mim, de você, os seus irmãos. Nós somos irmãos porque somos feitos filhos de Deus. Jesus sai de ser o unigênito do Pai, o único gerado da mesma essência. Jesus é Deus, como o Pai é Deus, como o Espírito é Deus. E ele passa a ser o primogênito da criação. Que criação? Dessa nova humanidade que vai surgir com o corpo glorificado a partir da ressurreição dos santos, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. E nós passamos de simplesmente escravos a reinarmos, né, a sermos co-herdeiros com Cristo nesse reino eterno dele. Eu, você, que não merecemos absolutamente nada, passaremos a reinar eternamente com Cristo. Por isso que a nossa esperança não está nesse mundo. Está, sim, do Senhor nos sustentar. Mas o coração de um crente tem que estar sempre na eternidade. Um crente que perde a capacidade de olhar para a eternidade, ele vai ter a sua fé enfraquecida e ele fatalmente não vai ter seu coração esfriado. Pode acontecer tudo aqui comigo e com vocês, irmãos, mas nós temos uma única certeza. Em Cristo nós somos mais que vencedores e reinaremos eternamente com ele. Então, esses três estados, né, demonstram a humildade de Cristo e a glória inabalável que ele possui. Então, tece é um plano completo de redenção, né, revelando o amor e a justiça de Deus manifestou em Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que nele crê. Quando você olha para esse quadro, você vê, nossa, como Jesus é realmente poderoso, como esse amor é realmente grande e profundo, como Jesus abriu mão de tudo por amor a nós, e como ele foi vitorioso nesse amor, e a partir da sua vitória, nos fez vitorioso nele também, não somente agora, mas para toda a eternidade. Amém? Tem alguma dúvida sobre essa questão dos três estados aqui de Cristo? Está claro? Cristiano, Márcia, Daniele, tem alguma pergunta? Não, pastor, ficou claro. Amém? Daniele, vamos lá, tem um monte de pergunta. Depois Daniele fala, pastor, estou cheio de perguntas. Manda aí, Daniele. Eu não sei se ela Mas está tranquilo, pastor, estou entendendo direitinho. Amém, amém. Então, a partir daqui, né, a gente vai ver esse ponto, né? Eu já falei de muitos deles, eu vou só avançando. A pré-existência de Cristo, né? O que significa, então, essa pré-existência? A pré-existência, né, ela significa a existência real e pessoal de Cristo antes do nascer como homem, né, em Belém. Então, como eu falei, né, esta não é uma existência simbólica ou apenas na mente de Deus, mas uma existência real, consciente e ativa. Ou seja, Jesus não era só uma ideia. Jesus não era, Deus estava pensando, um dia eu vou fazer Jesus numa manjedoura, ele vai passar a viver, ele vai salvar. Não. Jesus já existia. A Bíblia deixa claro que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam... É como se fosse uma dança, meus irmãos, de amor entre o Pai e o Filho eternamente, com o Espírito... É uma perfeita união de três pessoas no único Deus. Então, eles já existiam na eternidade. Se você ler o capítulo 1 de Efésios, você vai ver sobre isso. Paulo fala claramente, inspirado pelo Espírito, de como se deu o plano da salvação, né? O Pai desejou, o Filho veio para executar o plano e o Espírito para convencer e caminhar, ajudar e sustentar a humanidade na caminhada dentro desse plano, uma vez que ele foi revelado. Então, ele existia antes da criação, né? Não só nascimento, mas toda a criação, material e espiritual do universo, ou seja, Jesus estava na eternidade. Jesus existia antes do tempo, né? Do próprio tempo de início, porque lembra que eu já dei essa aula, eu falei do Cronos, né? Da existência do Cronos, que é o tempo que nós vivemos, e do Kairos, que é o tempo de Deus. Jesus existia na eternidade como Deus e vai existir eternamente como Deus e ligado à eternidade, né? A pré-existência está intimamente conectada à natureza eterna de... Então, quais são a importância, né, muitas dessas coisas que eu já falei, por isso que eu estou avançando, né? Então, qual é a importância da pré-existência? Então, para que, pastor, eu preciso saber da pré-existência de Cristo? Porque negar a pré-existência de Cristo não é somente uma questão teológica menor, traz consequências devastadoras, né, para toda a fé cristã, e vejamos as implicações dessa doutrina em três áreas fundamentais. Ou seja, nós, como defensores da palavra, como irmãos que vão cuidar da igreja, ensinar outros irmãos, a gente precisa ter essa consciência do que é a importância da pré-existência, porque quando alguém nega ela, quando alguém diz, não, Jesus nasceu junto com o bebê, quando foi bebê que Jesus nasceu, Jesus não existia antes, só o Deus existia, ou que Jesus foi criado por Deus em algum momento. Jesus não é criatura, nós somos criaturas, Jesus não foi criado, Jesus ele foi gerado, ele é unigênito, na eternidade
ele foi feito da mesma essência do Pai. Ele sempre existiu e sempre vai existir. Ah, mas pastor, é meio confuso. É, claro. Nós não temos capacidade de entender isso. Mas Jesus, ele é Deus como o Pai é Deus, como o Espírito é Deus. Ele é da mesma essência de Deus. Então, quais são as implicações em relação a isso, né? No nascimento, se Cristo não pré-existia ao seu nascimento terreno, então não pode existir uma trindade eterna, ou seja, não existia trindade antes de Jesus nascer na manjedoura. Esse é um problema. O Filho seria uma criação posterior e não um membro eterno da divindade, como eu já falei. Então, qual seria o problema disso na divindade em si? Sem a preexistência de Cristo, Cristo não poderia ser verdadeiramente Deus. A divindade, por definição, não tem início, ela é eterna e autoexistente. O que eu estou dizendo aqui? Esquece um pouquinho agora Jesus, Deus, o quê? Vamos para a definição de divindade. Qualquer coisa, ainda que seja uma historinha criada por um homem, não importa, de um deus, dos deuses nórdicos, de Odin, de qualquer deus aí que você queira. A característica, o que define uma divindade, ou seja, alguém ser divino, alguém ser Deus, algo ser Deus, é, por definição, ele não ter início. Porque se ele tem um início, ou seja, se eu tenho, vamos dizer que eu estou escrevendo aqui uma história de um filme da Marvel aqui, né? Tem muito herói, super-herói. Aí eu vou lá escrever uma história. Aí eu digo assim, não, esse Deus aqui, ele não existia. Alguém foi lá e criou ele. Então, na verdade, quem é Deus não é ele, é quem está antes dele, certo? Por quê? Ah, não, mas antes dele, quem criou ele, tinha um outro que criou ele também. Então, esse aqui não é Deus, quem criou ele não é Deus, quem é Deus é quem criou ele antes dele. Porque, por definição, divindade necessariamente ela é eterna e autoexistente, ou seja, ela precisa existir por si só. Ela não pode ser criada. Porque se você considera que algo criou essa divindade, você tem que dar um passo atrás e ver quem criou, porque o verdadeiro divino está em quem criou essa divindade. Eu já falei sobre isso aqui quando eu falei sobre teologia, né? Aula sobre teologia. É a história do pai, do pai, do pai, do pai, do pai de Deus, né? Ah, por que a gente... Eu falo, vamos esquecer um pouco a questão bíblica da nossa fé. Vamos ser lógicos e honestos logicamente. Ah, tá bom. Vamos dizer, o pessoal fala, vocês aqui na Bíblia, que nada. Jesus foi criado, o Pai foi criado, tá bom. Então, foi criado. Vamos chamar de Pai de Deus. O Pai de Deus criou Deus. Tá, e quem criou o Pai de Deus? Ah, foi o Pai do Pai de Deus. Tá, mas quem criou o Pai do Pai de Deus? Não, foi o Pai do Pai do Pai de Deus. Não, mas quem criou o Pai do Pai do Pai de Deus? Não, foi o Pai do Pai do Pai do Pai do Pai de Deus. Em algum momento, você vai precisar assumir que existe uma causa que não tem um início onde ninguém cria ninguém, que ele já existe. E esse que já existe é Deus. Então, se você for eternamente, né, recuando, em algum momento você vai ter que assumir que um desses milhares de pais aí que a gente falar, ele é o princípio inicial de todas as coisas. Então, por lógica, você precisa aceitar que algo é o princípio criador de todas as coisas. Ele não existia, ele não foi criado, ele já existia e a partir dele é criado todas as coisas. E essa é de Deus. E o único Deus na humanidade que se revela dessa forma é o Deus que nós conhecemos como Senhor, conforme a Bíblia estabelece. Então, negar que Cristo existia anteriormente é negar que Jesus não poderia ser verdadeiramente Deus. Se Jesus foi criado na manjedoura, ele não era Deus, porque ele precisa ser eterno e autoexistente. E aí, qual é o impacto disso? Negar a pré-existência de Cristo, né, torna falsas as próprias palavras de Jesus sobre sua origem celestial e relacionamento eterno com o Pai. Então, se Jesus, por exemplo, na divindade, ele não é Deus, né, se ele foi criado no momento que ele nasceu, o seu sacrifício se torna ineficaz, porque somente Deus poderia morrer daquela forma para cobrir toda uma multidão de pecados. Homem nenhum seria capaz de fazer isso, tanto que havia homens antes e houveram homens depois, mas nenhum deles foi considerado digno, né, de serem chamados o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não somente veio, mas Jesus cumpriu fielmente a vontade do Pai, sem se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Nós vamos ver lá em Hebreus que fala que onde o primeiro Adão falhou, ou seja, Adão falhou, o primeiro a gente chama de cabeça de raça federal, né, o líder dos humanos, né, da raça humana, que foi Adão e Eva, falharam, caiu. Onde o primeiro Adão caiu, o segundo Adão, que é Cristo, ele foi vitorioso, ou seja, Adão cai no Éden, Cristo no jardim de Getsemane, aqui desobedece a Deus, condena a humanidade. Aqui obedece a Deus, salva uma nova humanidade que será criada a partir daqueles que creem no nome de Jesus. Tá claro até aqui? Tá tudo bem? Márcia, Cristiano, Daniel, tudo bem? Sim, pastor. Amém. Então, nós temos aqui, né, as evidências bíblicas, né, da pré-existência, para não ficar só em palavras, né? As escrituras vão fornecer diversas passagens, né, que testemunham disso, né? E, por exemplo, sua origem celestial, João 3,13, Jesus diz, olha, ninguém jamais subiu ao céu,
a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Ele está dizendo o seguinte: ninguém nunca conheceu o céu. O único que subiu ao céu é aquele que veio do céu. Que então Jesus já estava no céu, na eternidade com o Pai, ele falando sobre si mesmo. No 3:1 ele vai dizer: aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como alguém da terra. Mas aquele que vem do céu está acima de todos. Jesus falando sobre si mesmo. Atuação na criação, né? João 3 declara: todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que existe teria sido feito. Colossenses 1,16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E Hebreus 1:2, como eu falei, declara o seguinte: mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, Jesus esteve presente desde o início da criação, não somente da Terra, mas de todo o universo, né? Tudo que foi criado teve a participação ativa de Cristo na criação. Por meio dele foram feitas todas as coisas. Então, mais algumas estruturas das evidências da preexistência, né? O relacionamento com o Pai, né? Jesus em João 10:30 declara: eu e o Pai somos um. Em Filipenses 2:6, Paulo declara que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Ou seja, não é que Jesus não era igual a Deus, ele era Deus e era igual a Deus. Ele só não considerou se apegar a isso, mas antes preferiu fazer a vontade do Pai e executar o plano da salvação por amor a nós, para alcançar toda a humanidade. João 17:5 vai dizer: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com toda a glória que eu tinha contigo antes de que o mundo existisse. Né? Quando Jesus, esse aqui é o discurso final de Jesus, antes de ir para a morte de cruz, ele está dizendo: e agora, Pai, agora que eu vou morrer na cruz, né? Agora que eu vou cumprir a sua vontade, glorifica-me junto a ti. Ou seja, lembre-se que a glória de Deus é algo importantíssimo para nós entender. Porque Deus faz tudo com o único propósito. Eu vou fazer essa pergunta mais direta. Qual é o propósito de Deus em tudo que ele faz? Sabe? Vocês poderiam definir? Qual é o propósito? Se você definir um propósito único, Deus faz tudo por causa de quê? Deus criou céus, terra, anjos, humanidade. Deus fez isso para quê? Acho que para nossa salvação. Então, não. Deus fez isso tudo com um único propósito. Todo o propósito de Deus é um único, é para a sua glória. Deus faz, como Deus não precisa de nada nem de ninguém, Deus não precisa de mim, de você, Deus não precisa criar a humanidade, Deus não precisa da nossa adoração, Deus ele é autoexistente, ele existe por si só. Deus não precisa de nada nem ninguém externo a ele para ele ser quem ele é. Ele é e ponto. Por isso que ele se revela a Moisés lá na sarça, dizendo: olha, eu sou o que sou, eu sou o que eu sou, eu não preciso de ninguém, eu sou o que sou, eu sou Deus, sou Yahvé, e pronto, e acabou. Então Deus não precisa de ninguém. Então o que move Deus, uma vez que ele não precisa de nada, Deus não fez a gente porque ele estava sozinho, por isso ele nos salvou para não ficar sozinho. Deus ele faz tudo com um único motivo, uma vez que ele não precisa de nada. Deus faz tudo para a sua glória. Por isso que a glória de Deus ela é tão poderosa, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando Deus faz algo na sua vida e você quer contar, dizendo: não, porque eu fiz, porque o que aconteceu, porque eu que tomei a decisão, você está roubando a glória de Deus. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Por isso, quando eu falo sobre a questão do milagre, mas agora só Deus, agora que Deus vai agir. Porque quando Deus fizer, é para a glória dele. A sua vida e a minha vida é para a glória dele. Os testemunhos que nós vamos dar é para a glória dele. O mover de Deus na minha na sua vida é para a glória dele. Tudo é para a glória dele. E Deus não divide a sua glória com ninguém, porque a glória é somente dele. Somente ele pode ser... O que é a glória? Ser reconhecido por ser quem é, por fazer o que faz, e por ser possuidor do que possui. É isso. A gente dá uma glória, vamos dar uma glória ali para um atleta. Porque ele está gloriando ele. Porque ele é um excelente atleta, ganhou todos os campeonatos. Então, pelo que ele fez. Para o empresário, ele ficou milionário. Então, pelo que ele tem. Né? Não, é por aquele homem ali que é inteligentíssimo, que escreveu 500 livros, fala 500 línguas. Então, é pelo que ele é. Então, a glória é atribuída por quem é, pelo que tem ou pelo que fez. E tudo que Deus faz é para a sua glória. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Só que Jesus está falando aqui, olha, a glória me glorifica junto a ti. Com a glória que eu tinha, ou seja, a nossa glória é uma só. Que eu tinha contigo antes que o mundo. Toda a glória é pertencer. Por isso que a gente fala na igreja, dá glória aí, dá glória a Deus. O que é dar glória a Deus? É reconhecer ele. Falar assim: eu sou o Senhor da minha vida, Deus.
eu estou aqui nesse culto, Senhor. Sem o Senhor não estaria nem aqui, Deus. Eu não sei onde eu estaria, Senhor. Se eu vivi essa semana, se eu acordei hoje, se eu tive que comer, se eu estou de pé, Senhor, se minha vida ela tem sido abençoada, Deus, é tudo para a tua glória, Senhor. Eu reconheço que só o Senhor fez e só o Senhor poderia ter feito todas essas coisas. Por isso que eu dou glória, glória a Deus, glória ao Senhor, glória ao teu nome. A glória é algo fundamental, porque a glória só pertence a Deus e a mais ninguém. E o testemunho de João Batista, né? João 1,15 vai dizer, João dá testemunho dele, né? E ele exclama, este é aquele de que eu falei, aquele que vem depois de mim. João está dizendo assim, olha, deixa eu ler tudo, depois eu explico. João dá o testemunho dele, e ele exclama, né? João exclama, este é aquele de que eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Lembra que João Batista era primo de Jesus, certo? Primo de Jesus, ele nasce primeiro. Quando Maria vai contar para Isabel que ela está grávida de Jesus, a Bíblia diz que João Batista já estava na barriga da mãe, a criança se remexe de alegria. Ou seja, João nasce primeiro, obviamente. João nasce, João era mais velho que Jesus, e João está dizendo assim, olha, este é aquele que eu falei. Eu estou falando do Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo, eu estou falando do Messias, do ungido. Aí está falando, é esse aí que eu estou falando, apontando para Jesus. E é aquele que veio depois de mim, ou seja, nasceu depois de mim. Eu sou mais velho que ele, mas ele é superior a mim. Porque na cultura judaica, né, os mais velhos sempre têm proeminência sobre os mais novos. Mas está dizendo, ele vem depois de mim, mas ele é superior a mim. Por que ele é superior a mim? E ele vai explicar. Porque ele já existe. Eu não estou nem quebrando padrão, entre aspas, né? O mais antigo tem poder sobre o mais novo. Ele falou, não estou nem quebrando padrão. Ele veio depois de mim, ele é superior a mim, mas por que ele é? Porque ele já existia antes de mim. Ou seja, ele reconhece que Jesus existia muito antes de ter nascido. E João 1,30, né? João coloca, este é aquele a que eu me referi quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Como é que é o texto, né? A eternidade de Cristo, né? O significado da eternidade. A eternidade de Cristo vai além da pré-existência, né? Enquanto pré-existia, enquanto a pré-existência afirma que Cristo existia antes da encarnação, a eternidade declara que ele sempre existiu absolutamente sem começo ou fim. Então, é o que eu falei, é muito importante não confundir. Não é que a gente está falando de pré-existência no sentido assim, um corte a partir da existência, de ele ter existido como homem, né, ter nascido uma manjedoura. Mas o fato de ser pré-existente não significa que ele foi criado em algum momento. Não, Jesus é eterno. Ele sempre existiu, né? Ele sempre esteve desde o começo. Ele é Deus porque ele é eterno, de eternidade em eternidade. E essa verdade significa que não houve jamais um momento, né, nem mesmo na eternidade passada, em que Jesus, né, o Filho, não existisse. Jesus não foi gerado, Jesus não foi criado, gerado no tempo ou trazido à existência. Ele simplesmente sempre foi e será. É e será, né? Ele simplesmente foi, é e será. A eternidade e a pré-existência caminham juntos, como aspectos complementares da natureza divina de Cristo. A pré-existência afirma que ele estava lá antes, a eternidade afirma que ele sempre esteve lá. A negação da eternidade de Cristo compromete fatalmente sua divindade plena, pois a eternidade é um atributo exclusivo, inalienável de Deus. Ou seja, é um atributo que somente Deus tem, né? Não pode ser separado de Deus, como eu falei. Para ser Deus, precisa ter sido eterno. Eternidade passada e futura. Mas por que você está falando isso? Por exemplo, os testemunhos de Jeová não acreditam que Jesus é um Deus com D maiúsculo. Eles acreditam que Jesus foi gerado em algum momento no passado, né? Jesus foi criado na eternidade passada, em algum momento Jesus foi criado como um Deus menor. Então, como Jesus é criado como um Deus menor, né? Ainda que Deus mas criado, então eles são testemunhas somente de Jeová, somente do Pai, não reconhece o Filho como Senhor e Salvador da vida dele. Vê como é que é complicado isso, né? Como é que essas heresias, elas são sutis, mas elas vão minando a pessoa de Cristo para levar o homem ao inferno, né? Então, a importância da eternidade de Cristo, né? Como eu falei, se a eternidade de Cristo é negada, vai desmoronar um monte de pilares fundamentais da nossa fé. O primeiro deles, já falei, não existe a Trindade, né? Ou seja, se o Cristo foi criado em algum momento, Jesus foi criado em algum momento, significa que antes desse momento não existia a Trindade. A Trindade só passou a existir depois. Então, isso quebra um mistério claro na palavra de Deus, né? Não existe sem divindade absoluta, ou seja, Cristo não possuiria divindade absoluta e plena, sendo apenas uma criatura exaltada. Olha como é que isso é complexo. Se Jesus não existia desde a eternidade, ele foi criado. Se ele é criado, ele apesar de ser criado e elevado como Deus, ainda assim ele é uma criatura somente exaltada. Ele não é Deus, porque Deus precisa existir de eternidade em eternidade. Então, essas seitas e heresias, elas avançam sobre algo que elas, a princípio, parece bobeira, uma consideração simples, mas que implodem toda a estrutura
de crença em Cristo e na sua obra salvífica e naquilo que a palavra de Deus estabelece. E também a questão das afirmações enganosas, né? As declarações de Jesus sobre a sua natureza divina seriam falsas ou enganosas. Ou seja, se Jesus declarou que eu sou Pai, eu e Pai somos um, e se ele fala que eu estou a minha glória quando eu estava contigo desde a eternidade, se isso não é verdade, se Jesus foi criado, isso não é verdade. Então Jesus teria mentido nas suas declarações. Jesus é um mentiroso. Jesus mentiu, a palavra de Deus é uma mentira, nossa fé é uma mentira, tudo é uma mentira, o sacrifício da cruz é uma mentira, a salvação é uma mentira, a perdição eterna está aí para todo mundo. E a gente está só se enganando. Entende como é que isso tudo vai encadeando uma série de questões que vão contrárias à palavra de Deus. Então, as evidências bíblicas da eternidade, né? Eu já passei aqui, mas eu vou passar novamente, né? Hebreus 1:3 vai dizer, o Filho é o esplendor, né? Ou seja, a beleza da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Olha, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, por isso que Jesus é unigênito, ele é o único gerado, é da mesma essência de Deus e por isso é Deus, né? E as profecias do Antigo Testamento. O profeta Isaías declara no capítulo 9, versículo 6, porque o menino, esse texto é famoso, né? Nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ah, mas ele está falando de Jesus, porque o menino não nasceu. O menino não nasceu. O menino nasceu, será chamado de Pai Eterno? Então, Isaías está confuso aqui? Não, Isaías sabe, porque ele sabe que Cristo e o Pai são um. O Filho e o Pai são um. Então, ele atribui Deus Poderoso, né? As palavras de Deus Poderoso, que são atribuídas somente ao Pai, são estabelecidas para o Filho aqui também. E o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, declara, né? Mas tu, Belém, Efratá, embora pequeno entre os clãs de Judá, ou seja, ele está falando sobre a cidade de Belém, onde Jesus vai nascer, que é do clã de Judá, né? Jesus é leão da tribo de Judá, ele é da tribo de Judá. De ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Ou seja, Jesus ele é de eternidade a eternidade. Então, a gente conclui essa aula com Cristo. Ele é eterno, divino e pré-existente. Chegamos à conclusão triunfante aqui do nosso estudo, né? Que Cristo não começou a existir na encarnação, ou seja, quando nasceu de Maria, lá na manjedoura. Ele não é uma criatura, por mais elevado que seja. Ele não teve princípio e não terá fim. Então, ele é eternamente existente, Cristo sempre foi e é e será, sem início nem fim. Ele é plenamente divino, ele possui toda a natureza e atributos de Deus desde sempre, e ele é verdadeiramente pré-existente. Sua existência precede toda a criação e o próprio tempo. Sem Cristo eterno, não há redenção eterna, né? Então, nós falamos sobre isso. O fato de colocar em xeque a eternidade de Cristo também coloca em xeque a obra de redenção, de resgate do homem para a eternidade. A fé cristã repousa, né? Eu coloquei essa frase aqui no final. A fé cristã repousa firmemente na verdade de que Jesus é plenamente Deus desde sempre. E esta não é uma questão periférica, né? Mas o próprio coração do Evangelho. Isso é a base de tudo que nós cremos. Cristo é a base de tudo que nós cremos. Por isso que toda seita e heresia vai rejeitar a Cristo, vai rejeitar a divindade de Cristo, não vai aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, vai rejeitar a Cristo como o Messias aguardado, vai diminuir a Cristo como um Deus de segunda classe. Sempre vão atacar a pessoa de Cristo, porque Cristo é a base, ele é o centro, ele é o coração do Evangelho. O que é o coração do Evangelho? O que é Evangelho? Evangelho é Evangelho, que é boas novas. Que boas novas são essas? Que são boas novas, são boas notícias. Então, qual é o coração da boa notícia? O coração da boa notícia é que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Rei eterno, Deus eterno, se fez um de nós, viveu a nossa vida, morreu no nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia, porque a morte não pôde detê-lo, e ascendeu, e hoje vive e reina à destra do Pai, e um dia voltará para buscar a sua igreja. E porque ele ressuscitou, nós temos esperança. Por que eu e você não temos medo de morrer? Porque a nossa esperança não está ofuscada pela morte, porque sabemos que morreremos e ressuscitaremos com Cristo. E por que sabemos que morreremos e ressuscitaremos com Cristo? Porque ele fez primeiro para nos mostrar que é possível, porque para Deus nada é impossível, nem mesmo a ressurreição da morte para a vida, a passagem da morte para a vida, para todo sempre. Então, o coração do Evangelho é Cristo.
e tudo que nós... Amém? Não tem mais volta. Nós cremos dessa forma. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muito lindo, né? Tudo que Jesus fez por nós, e quando nós conhecemos mais do Senhor e mais tudo que o Senhor fez, a gente fica mais apaixonado por Jesus, né? É emocionante saber que um Deus tão poderoso nos amou de uma forma tão completa, a ponto de se entregar por nós. Amém? Terminamos a nossa aula, nosso estudo número 25. Retornamos na semana que vem, no dia 10, né? Uma aula antes do feriado de Carnaval. Depois retornaremos somente no dia 17, no dia 24, né? Na terça-feira de Carnaval. Não haverá aula no dia 17, haverá aula no dia 24 de fevereiro, com o retorno das nossas aulas. Vamos orar em nome de Jesus, para que nós possamos encerrar nossa aula. Cristiano, você pode orar para que nós possamos encerrar, em nome de Jesus? Posso, pastor? Senhor Deus, eu vim te agradecer, Senhor Deus, por essa aula, por esse entendimento, Senhor, esse esclarecimento, Senhor. Só o Senhor, Senhor. Toda a sua glória. Muito obrigado, Senhor. Que nós tenhamos uma noite abençoada. Que nossos irmãos da igreja possam ter uma noite abençoada, Senhor. E eu agradeço, Senhor, pela sua clareza, pelo seu entendimento. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Jesus abençoe vocês. Daqui a pouco a gente está junto no jejum.